Essa é a aula 17 do curso de HTML, CSS e JavaScript. E conforme combinado na aula 16, a gente vai mostrar um exemplo de uma utilização prática num website onde já existe um sistema em JavaScript que faz alguma coisa. Nesse caso é uma coisa bem simples. É uma calculadora onde eu coloco um número aqui, o outro aqui, e eu escolho uma operação, que ele vai ou para somar ou para subtrair esses dois números. A princípio nada demais, mas o bacana é que a lógica que eu vou usar para fazer essa calculadora aqui envolve um tipo de utilização do código JavaScript que está bastante presente em qualquer tipo de site, ou seja, encontra o valor que está em tal campo, pega esse valor e compara com o valor que está no outro lugar, e daí dessa comparação me mostra um resultado diferente dependendo do que tem de informação num campo ou no outro. Então é uma aplicação bastante útil, apesar de um exemplo simples. Tá? Então vamos começar. Aqui está o código que dá origem a esse site. Você pode ver que dentro do body está aqui o H2 calculadora, depois tem os inputs, né? Está aqui o primeiro, esse daqui é o segundo input, e tem os botões. Opa, já estou te revelando aqui alguns segredos, isso aqui é só depois. Esse botão aqui vai ser o botão para somar, e esse vai ser o botão para subtrair. Tá? Então vamos botar aqui, eu peço soma e subtrai. E o resultado ele vai ter que aparecer aqui embaixo, ó, nessa parte. Então vamos supor que eu coloque aqui, sei lá, o número 5 e aqui o número 3. Eu dou uma soma e eu quero que aqui apareça 8. Eu dou um subtrair e eu quero que aqui apareça 2. Tá? Vamos viabilizar então esse negócio através de JavaScript, que é onde a gente consegue introduzir uma certa inteligência no site. Porque se ele ficar só com HTML, ele não vai ficar muito esperto. Com o JavaScript a gente consegue fazer a mágica acontecer. Conforme apresentado também na aula 16, melhor lugar para colocar o teu código JavaScript é como o último filho do body. Então eu vou colocar ele aqui, ó, como o último filho do corpo do documento. Tá? Percebe que o corpo do documento tem esse filho aqui, esse H2, tem esse H3, tem esse div aqui como filho também, tem esse outro H3, esse outro div, mais um H3, um parágrafo e finalmente o último filho, esse script JavaScript. Tá? E aí, dentro desse script, eu vou escrever uma função para esse primeiro botão aqui, tá? Chamada somar. E vai estar aqui ela. Está aqui a assinatura da função e está aqui o corpo dela, que é onde vai acontecer a mágica. Tá? Que mágica vai ter que acontecer aqui dentro? Bom, se eu quero somar esse número com esse daqui, vamos dividir o problema em partes. Tá? Como assim? Meu primeiro desafio, pegar esse valor. Né? E também pegar esse valor aqui. Essa é a primeira coisa, o primeiro desafio é esse. Então, como que eu consigo pegar esse valor aqui desse input, por exemplo? Eu vou utilizar uma técnica em JavaScript que é um recurso do DOM, que é Document Object Model. Na verdade, isso daqui é só uma forma de acessar a árvore JavaScript, a árvore HTML, perdão, através do seu código JavaScript. Tá? Como é que eu faço? Se eu quero acessar esse input, eu vou começar dando um identificador para ele. Eu vou dar um ID. E eu vou chamar esse cara de num1. Pronto, agora eu sei diferenciar esse input de todo o resto do meu código. Tá? E como é que eu chego, considerando esse documento todo, exatamente nesse input aqui? Eu chego da seguinte forma. Eu digo assim, ó, document, e aí eu me refiro ao documento todo, tá? E eu quero que desse documento todo, pegue somente esse cara aqui. Então eu digo assim, ó, para esse meu documento, ponto, get element by ID. E aí eu passo como parâmetro o ID do cara que eu quero pegar, que no caso é num1. Então eu vou passar aqui num1, tá? E eu vou colocar... E eu não quero pegar o input todo, porque isso aqui é uma coisa. O valor que está no input é parte disso. Tá? Eu quero pegar só o valor. Então aqui no final eu boto value, ou seja, pego o documento todo, desse documento todo me traz somente o cara que tem ID igual a num1, ou seja, ele vai trazer só esse daqui, e desse cara daqui que tu pegou, me traz somente o valor dele. Tá? Essa é a ideia, isso aqui é um exemplo de utilização do DOM. Tá? E, claro, eu quero guardar esse valor em algum lugar, então eu vou criar uma variável, que também foi mostrado na aula passada. Eu vou chamar essa variável de N1, que vai ser o nosso número 1. Tá? Então, é isso daí. E aqui eu termino uma operação, termino uma linha, e eu boto um ponto e vírgula no final para indicar que acabei de terminar um comando.
né, para criar essa variável 1 e deu. Bom, vamos mostrar essa variável na tela. Eu vou dar aqui um console.log, n1, e eu vou abrir aqui o console, que não tá aberto ainda. Nesse caso, estou usando o Firebug. Você pode usar aquele do Chrome também, como preferir. Tá? Pronto, agora está aberto. E deixa eu dar um recarregar aqui e vou clicar no botão soma. Percebe que não acontece nada. Por quê? Porque apesar de eu ter criado essa função somar, em nenhum momento eu expliquei para o navegador que esse botão é quem vai chamar essa função soma. Apesar do nome ser parecido, isso está longe de ser o suficiente para linkar esse botão à chamada desse procedimento, à chamada dessa função. Como é que se faz essa ligação? Eu vou aqui no botão e coloco um atributo de tag, né, chamado onClick. Quer dizer, ao clicar, você vai fazer o quê? Ao clicar, e daí o valor desse atributo de tag vai ser a função que eu quero chamar. Ao clicar nesse botão, você chama somar. Aí sim ele vai chamar essa função. Pronto, agora eu fiz a ligação. Então esse botão dispara essa função. Vamos ver lá ele fazer isso. Tá aí, ó, percebe? Quando eu clico aqui no botão somar, ele me mostrou 5. Vou limpar aqui de novo para ver o resultado. Ó. Então eu consegui pegar esse primeiro valor. Eu preciso pegar também o segundo valor. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou criar mais uma variável chamada N2. E esse N2 vai ser igual de novo. Pega o documento inteiro, vai no elemento apenas que tem... e aqui eu nem criei ainda. Então eu vou criar aqui, ó. Vou dar um ID diferente para esse cara. Esse aqui vai ser o num2, já que lá é o num1. Tá? E aí, aqui tu pega no documento inteiro, pega só o objeto cujo ID é num2. Aí ele vai trazer esse objeto aqui. E desse objeto, você pega só o valor dele. Aí ele vai trazer o valor que está lá, que nesse caso aqui vai ser 3. Tá? E vai guardar o 3 na variávelzinha 2. E deixa eu ver, dessa vez, eu vou pedir para imprimir o N1 e o N2. Tá? E daí eu vou saber o que ele está fazendo aqui. Assim ele vai imprimir, espero que ele imprima 5 e depois 3. Pronto, está resolvido. Eu estou conseguindo pegar os valores. Tá? Isso aqui já é meio caminho andado. Fechou. Agora eu vou criar uma terceira variável, resultado, onde eu vou fazer o seguinte, nessa variável eu vou querer o N1 mais o N2, já que eu estou chamando a função somar, é isso que eu vou querer. Então, ó, N1 mais N2. Soma N1 com N2 e coloca na função resultado. E daí eu vou pedir para imprimir aqui também o resultado. Percebe? Eu estou jogando tudo no console. Né? Ó, quero ver o que deu no N1, o que veio no N2 e quero ver o que depois, no final das contas, ficou no resultado quando eu mandei somar essas duas coisas. Tá? Vou pedir para limpar aqui, recarrego a página, dei um Command R ou um F5, né? E vou pedir para fazer um negócio. E tá aí. Né? Eu sei que esse primeiro valor que saiu aqui é esse N1, foi o 5, tá ok. Eu sei que esse segundo valor que saiu daqui é o N2, veio o 3, tá certo. Agora, esse último valor que veio aqui era para ser a soma do N1 com o N2, mas veio 53, ou seja, ele concatenou, ele juntou esse cara com esse cara, mas não entendeu que era para somar esse cara com esse cara. E isso aconteceu pelo seguinte motivo. Quando ele puxou o valor daqui de cima, ele não trouxe para a variável N1 um número inteiro, ele trouxe foi um texto, o texto 5. E a mesma coisa ele fez com o N2, ele trouxe o texto 2. Se eu peço para somar texto, o JavaScript junta uma coisa com a outra, ou concatena uma coisa com a outra, né? Que é a mesma coisa. Agora, se ele soubesse, eu tenho que encontrar alguma forma de dizer, olha, isso que você pegou lá de cima, não é, você precisa converter isso num número, e nesse caso é um número inteiro, né? Que não tem ponto aqui, alguma coisa. Então, já que ele é um número inteiro, eu vou usar uma função do JavaScript chamada parseInt, que é como, pega esse valor que está aqui, que eu estou passando como parâmetro para a função, né? Quem criou essa função? Já existe no JavaScript, não precisa criar, então é só usar, né? E pega todo esse cara aqui, ou seja, o valor desse primeiro input, converte para inteiro, e daí sim coloca na variável N1. E faz a mesma coisa com esse outro valor aqui, da variável do input num2. Né? Pega ele, converte para inteiro, e daí sim coloca como N2. E aí vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, agora sim. Né? Ele pegou o 5, pegou o 3 e me deu como resultado 8. Tá?
Bom, se fosse uma subtração, vamos fazer o segundo botão. Mesma coisa, né? OnClick. Nesse caso eu posso botar aqui, chamar o método subtrair, né? E aí vamos ter que criar o método subtrair, tá? Vamos ver aqui, vou botar aqui embaixo do outro. Se esse aqui é o somar, esse daqui vai ser o subtrair. E tudo que muda desse método para esse é esse sinalzinho aqui, ó, né? E aí vamos ver o que ele vai fazer. E tchanã, tá lá. 5, 3 e dessa vez o 2, né? Então, bom, essa foi a forma como a gente chegou aqui para fazer mais rapidamente, tá? Tem muita coisa parecida nesse método aqui com esse aqui de baixo, né? E isso não é uma boa prática de código, porque, eu resolvo mudar alguma coisinha aqui, eu vou ter que mudar aqui também, tá? Então, mais para frente a gente pode ver formas de juntar essas coisas aqui e ter métodos mais abstratos e, enfim, técnicas de programação. Mas por enquanto, isso daqui vai resolver o nosso problema, tá? Métodos bastante iguais com apenas uma pequena diferençazinha. O que falta? Eu não quero mostrar o resultado no console, eu quero que esse resultado que eu cheguei, ele seja exibido aqui, ó, dentro desse parágrafo, que na verdade é onde está esse resultado, dizendo aqui, né? Então eu peço a soma e o resultado tem que vir para cá. Como é que eu faço isso? Vamos começar arrumando o método somar aqui, ó, tá? Pega o resultado e coloca aqui dentro. Então eu tenho que, de novo, navegar pelo DOM, né, para chegar nesse parágrafo aqui. Para facilitar, eu vou dar um ID para ele também, chamado result, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, document, ou seja, pega o documento inteiro, acha o elemento getElementById com o ID que é result, daí ele vai pegar aquele objeto parágrafo lá e coloca dentro do HTML dele, ou seja, entre essa tag e essa tag, tá? Coloca o valor do resultado. Então, para fazer isso, eu tenho que chamar esse daqui, ó, innerHTML igual, e daí eu vou botar o resultado lá dentro. Ou seja, navega pelo documento inteiro, pega só o elemento, ou seja, que tem o ID igual a result, daí ele traz esse cara inteiro, e diz assim, o que está dentro dele vai ser igual ao resultado. Tá? Muita gente faz intuitivamente no início, dizendo assim, que o value, ou seja, diz que o valor desse cara é igual ao resultado. Tá? Mas assim não funciona, porque na verdade o value serve para inputs. Aqui você está querendo jogar um HTML lá dentro, um conteúdo dentro desse parágrafo. É diferente da ideia de value. Então, por isso que aqui, em vez de value, é inner HTML. Né? Pensa como se fosse o HTML de dentro desse cara vai ser tal. Né? E daí vamos ver se ele fez isso para a função somar. Ó, pronto, 5, 3. Pegou os dois, somou e botou o resultado aqui. E para subtrair ele não está fazendo. Né? Embora ele está fazendo a operação aqui embaixo, mas ele não está jogando ali. Então tudo que eu tenho que fazer é pegar esse cabra e jogar aqui também. Pego e faço a mesma coisa. Ao subtrair, também pego o resultado e coloca naquele elemento parágrafo aqui. Tá? E aí vamos ver ele se comportar desse jeito. Ó, tá aqui, ó. Quando eu pedir para subtrair, colocou 2, se eu peço para somar, coloca 8. Tá? Bom, é esse o exemplo da aula 17. A ideia é praticar bastante isso daqui, tentar fazer aí, porque, como eu falei, é um exemplo relativamente simples, mas para quem está vendo pela primeira vez, uau, é a primeira vez que a gente faz uma aplicação inteira com JavaScript. E olha como fica, né, meio grandão aqui o código. Óbvio que tem como diminuir isso bastante, tornar um pouco mais elegante, né? Mas o importante é que essa necessidade vá surgindo e daí você vai aprimorando o seu código. O que a gente viu de importante? O que fica dessa aula? Né? Você percebeu que dá para chegar nos valores dos elementos que eu coloco lá dentro do HTML através dessa navegação, através do DOM, eu faço navegando desse jeito aqui, ó, para chegar lá no valor, atribuo esses valores a variáveis, tá? E daí eu somo o resultado. Só uma coisinha antes de terminar. E se fosse, sei lá, 5.4 mais 3.2, e eu vou dar a soma, e ele continua me dando 8. Vou dar a subtração, e ele continua me dando 2. Tá? Isso não é legal, porque, ou seja, se eu tentar trabalhar com números que não são inteiros, ele vai reclamar para mim. Se eu começar a trabalhar com o número real aqui. Por quê? Porque eu chumbei aqui que tem que passar para inteiro. Se eu quisesse passar para número com vírgula, eu botaria assim, ó, parse float. E daí esse programa vai passar a funcionar para números com vírgula também.
Tá? Vamos experimentar agora aqui, ó, soma. Ó, tá vendo? 5.4 e ele somou com 3.2, vai dar 8.6 e mais uma cacetada que ele faz aqui, muito louca, típica do JavaScript. O ideal seria formatar esse número para parecer bonitinho, tá? E aqui no subtrair, aí ele faz mais elegante, pelo menos ele deixa o 2 aqui. Por algum motivo, o JavaScript faz essa soma e depois coloca alguma outra coisa aqui, tá? A gente pode de repente ver mais para frente como é que se faz para deixar esse número bonitinho, inclusive para ele não exibir com pontos. Se você quisesse botar uma vírgula aqui, como é que daria para formatar esse número num texto bonitinho, que na verdade seria 8,6. Mas deu a ideia, o importante é que o resultado tá ali, e esse era o objetivo dessa aula 17. Espero que tenha gostado, tenho certeza que essa foi uma das aulas aí mais puxadas para quem está iniciando, porque a gente vê bastante de JavaScript junto com HTML, e essa ideia de criar funções e chamar funções através dos botões pode parecer um pouco nova, mas depois fica bastante repetitivo, é isso que se faz o tempo todo, né, dentro dos sites. Então é isso daí, até a próxima aula.